Oi, oi. Alguma vez você já recebeu alguma missão que você se sentiu pequeno, frágil, até mesmo despreparado para fazer aquilo? Hoje neste vídeo eu quero falar de um personagem bíblico que também se sentiu assim. É Moisés. Só que antes de chegarmos na parte que eu quero ler e comentar um pouco mais, vamos voltar um pouquinho, alguns anos na história. Em média, talvez um pouco mais, mas em média uns 400 anos antes de Moisés nascer, existia um homem chamado José. José era filho de Jacó, que depois teve o seu nome mudado por Deus, após lutar com um anjo para Israel, de Jacó para Israel. Jacó simbolizava trapaceiro, e o nome dele foi mudado para Israel. José de vez em quando sonhava que o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E também mais um outro sonho que me fugiu agora no momento. E por conta disso, os irmãos de José tinham muita inveja dele, porque eles diziam assim: ah, tá querendo dizer que nós vamos nos curvar a ti, tu irás governar sobre nós? E por conta disso, aconteceu uma situação onde eles acabam vendendo José. José é vendido como escravo para o Egito. Lá ele começa a trabalhar na casa de Potifar. A mulher de Potifar acaba se encantando por José, dá em cima dele. Ele não dando moral para ela, ela acaba meio que se vingando dele, digamos assim. E por conta disso, ele acaba preso. Quando José fica preso, ele revela o sonho de dois homens. Um que iria voltar a trabalhar com o rei como copeiro e o outro seria morto, que era o padeiro. Resumindo, encurtando mais um pouquinho da história, eu vou encurtando aos pouquinhos, parte por parte, vou dando uma resumida só para a gente ter um pouco da história geral. Passado, se não me engano, em torno de 2 anos, espero não estar errada, um dia o faraó tem um sonho que ninguém no Egito consegue interpretar. Então, aquele copeiro Mor, ele se lembra que tinha lá na prisão um rapaz que quando ele teve um sonho, assim como o padeiro, o rapaz que interpretou acertou os dois sonhos. Então ele fala para Faraó: olha, Faraó, eu conheço um jovem, ele tá lá na prisão, assim, assim, que ele conseguiu interpretar os nossos sonhos, e tanto o meu quanto o do padeiro se realizaram. Faraó pede então para que esse rapaz, para que José seja chamado até diante dele, e o sonho de Faraó interpretado representavam que estava para se aproximar 7 anos de grande fartura e depois viriam 7 anos de uma grande fome sobre a terra. Então José dá a ele o conselho de que ele, durante os 7 anos de grande fartura, venha estocar bastante comida para que possa ser possível viver nos 7 anos de grande seca. O faraó fica muito admirado com a interpretação do sonho dele e também com aquele conselho que José dá para ele. E, resumindo mais um pouco, ele coloca José como governador do Egito para que ele mesmo venha comandar toda aquela situação que está por vir, dos 7 anos de fartura e os 7 anos de seca. Então vieram 7 anos de fartura, José foi estocando alimentos, e quando vieram 7 anos de seca, o Egito começou então a vender comida para outras nações. Pôde alimentar a sua nação, mas também pôde ajudar vendendo para outras nações e outros povos. A fome ela era tão grande sobre a terra que Jacó e sua família também são atingidos. Lembrando que Jacó era o pai de José. Só que Jacó não sabia que José estava vivo. Ele achava que seu filho havia morrido porque era isso que os irmãos de José tinham dito para o seu pai. Ele não sabia que ele, na verdade, havia sido vendido. Os irmãos de José armaram para ele e para o seu pai disseram que ele havia morrido. Essa história também é muito bonita, porque depois Jacó acaba indo para o Egito, descobre que seu filho está vivo, mas o motivo que primeiramente levou Jacó até o Egito era a grande fome que estava sobre a terra. Então ele manda os seus filhos lá para que comprem alimentos. Após descobrir que seu filho estava vivo, José fazer as pazes com seus irmãos, José pede para Faraó para que ele possa trazer a sua família para morar ali no Egito também. A família então de José vai, Jacó com seus filhos e suas famílias vão morar no Egito, e lá eles se estabelecem. Lembrando que Jacó tem o seu nome mudado para Israel. Então, enquanto essa família esteve morando no Egito, eram conhecidos como a família de Israel, que era o pai de José. Essa família ela vai crescendo, ela vai se tornando muito numerosa, e porque Faraó tinha um grande apreço por José, ele também respeitava muito a família de Israel. Longos anos se passam, José morre, aquele faraó morre, Israel morre, levantam-se outros faraós, esses outros faraós morrem também, assim por diante.
E então chega um determinado período da história em que um faraó, ele olha para aquele povo de Israel que se formou a partir de Israel e ele diz: nossa, esse povo ele se tornou muito grande e muito forte aqui no Egito. Vai que em algum momento eles queiram se erguer contra nós e se rebeliar contra nós, porque se tornaram grandes e numerosos. Por conta disso, então, esse determinado faraó decide começar a pesar a sua mão sobre aquele povo como uma forma de oprimi-los, para que eles fiquem com as mãos amarradas, digamos assim, e não viessem se rebelar contra o Egito. Esse povo começa a sofrer então grandemente e passa a se tornar um povo escravo dentro do Egito. Então esse povo se torna cada dia mais escravizado, ao ponto que eles começam a clamar a Deus pedindo por socorro. Lembrando que aqui passou-se já muitos anos, com o intuito de que a família de Israel, o povo, neste momento aqui já se formou um grande povo, para que eles não aumentassem ainda mais, o faraó deste tempo, ele diz que é para as parteiras matarem todos os bebês que nascerem meninos do povo hebreu, que era o povo de Israel. Só que as parteiras elas não conseguem matar os meninos e elas vão dando algum jeito para que aqueles meninos sobrevivam. Escondem por um período e assim por diante, que foi o caso aqui de Moisés. Ele é escondido durante alguns meses pela sua mãe, que não teve, obviamente, coragem de matar o seu bebezinho. E aqui entra a tão conhecida história em que Moisés é colocado em um cestinho com betume e é colocado à beira do rio Nilo. Lá ele fica entre os juncos, que são alguns arbustos que ficam à beira do rio. Ali aquele cestinho é colocado e a sua irmã, Miriam, fica cuidando de longe para ver se alguém vai pegar aquele cestinho ali naqueles arbustos, naqueles juncos. Quando de repente ele vê que a princesa, a filha de Faraó, ela vai se banhar no rio e ouve um chorinho de bebê. Ela vai olhar que tem naquele cesto e vê um lindo menino, um lindo bebezinho. E ela então decide que vai ficar com aquele bebezinho. Miriam corre até ela e fala assim: olha, eu conheço uma ama de leite, poderia cuidar dele, e assim por diante. E essa mulher era a própria mãe de Moisés. A mãe de Moisés então cuida dele por muito tempo. E no demais, a princesa que cria aquele bebezinho, que é Moisés. Moisés ele cresce então naquele meio da realeza, digamos assim, do Egito. Ele é criado como um príncipe do Egito. Moisés sempre soube da sua origem, ele sabia que ele era, na verdade, um hebreu. Em um determinado momento, ele está indo visitar o seu povo, o povo hebreu. A Bíblia nos mostra que ele vê o grande sofrimento que o seu povo está enfrentando por estar sendo escravizado. Ele vê então um egípcio agredindo uns de seus irmãos do seu povo e ele acaba matando aquele egípcio como uma forma de tentar proteger um de seus irmãos, né, do seu povo. Se não me engano, no dia seguinte, 2 hebreus estão brigando e Moisés tenta chamar a atenção deles por causa daquela briga. Quando um deles fala para ele: mas quem é tu falando de nós? Vai querer nos matar igual você fez com aquele egípcio? Então Moisés percebe que alguém tinha visto o que ele tinha feito e ele fica desesperado. Faraó também fica sabendo, por conta disso ele quer matar Moisés. Moisés então acaba fugindo. Quando isso acontece, Moisés está por volta de 40 anos. Moisés foge para a terra de Midian. Lá ele é acolhido por um homem chamado Jetro, acaba casando com uma de suas filhas, até que em um determinado dia, quando Moisés estava levando o rebanho do seu sogro para apacentar no deserto, ele vê uma sarça ardendo em chamas, a famosa história da sarça ardente. Isso é muito comum no deserto. Essas sarsas, por ser muito calor lá, é comum que elas peguem fogo e elas se consomem. Só que essa sarça da história bíblica, ela não se consumia. Do meio desse arbusto, o Senhor fala com Moisés. E aqui nós vamos direto já para a parte que eu quero ler. Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 7 e mais alguns, que diz assim: Então o Senhor continuou: Certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Agora venha
e eu o enviarei a Faraó, para que você tire do Egito o meu povo, os filhos de Israel. E aqui nós vamos entrar na parte que eu quero falar neste vídeo. Essa é uma das histórias bíblicas que eu mais gosto, porque é uma das histórias bíblicas que mais falam comigo. Por quê, Ivanize? Porque eu lembro que em uma determinada vez em que eu estava fazendo essa leitura dessa passagem, em que eu analisei com mais cuidado a frase, que é uma pergunta que Moisés faz a Deus após ouvir tudo isso daqui que Deus disse para ele. Dá um pause no vídeo e releia essa parte de novo. Êxodo capítulo 3, a partir do 7. Será que eu e você não faríamos a mesma pergunta que Moisés fez? Após ouvir tudo isso que Deus disse para Moisés, a pergunta de Moisés é: quem sou eu para ir a Faraó e tirar o povo de Israel do Egito? O que me chamou a atenção nessa passagem é que a pergunta de Moisés foi: quem sou eu para fazer isso que tu tá me mandando? Quem sou eu? Mas o que me chama mais atenção ainda é a resposta de Deus para Moisés após essa pergunta dele. Deus não diz para ele assim: Moisés, você foi criado entre os príncipes do Egito. Moisés, você é o fulano de tal. Você tem tal educação, você tem tal ensinamento, você fala tantas línguas, você tem tais conhecimentos. A resposta de Deus para Moisés é: eu serei contigo. Eu serei contigo. Deus fala mais algumas coisas, mas a que mais me chama a atenção é o início, onde ele diz: eu serei contigo, eu estarei com você. E Deus depois segue falando, como quem diz assim: eu vou ser contigo, ponto final, é isso que importa, agora vamos pro resto do plano. E eu me peguei pensando, nessa determinada vez em que eu estava nessa passagem, pensando: será que eu não me perguntaria o mesmo que Moisés? Será que quando Deus me desse uma missão tão grande como essa, e tão bela ao mesmo tempo, o meu povo está sofrendo, está sendo escravizado, está clamando a Deus por socorro, por uma ajuda, e de repente Deus vai levar essa ajuda até eles? Mas é eu? É através de mim? Quantas vezes nós também nos fazemos essa pergunta? A missão é muito bonita, é muito bela, muito grande, muito transformadora, mas nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos impotentes, nós nos sentimos incapazes e despreparados. Com Moisés não foi diferente. Moisés, ao longo dos próximos capítulos, ele tenta ainda interpelar muito com Deus a respeito da escolha de Deus ter sido ele. Moisés chega a dizer: ah, Senhor, mas envia o meu irmão, que é melhor que eu, que fala melhor que eu, porque eu sou pesado de línguas, porque eu tenho esse problema, porque eu isso e aquilo, porque nananana. Quantas vezes nós também somos assim? Quantas vezes nós recebemos uma missão, seja no contexto cristão, uma missão através do nosso pastor, do nosso líder, ou seja alguma outra coisa da vida. Nós recebemos uma missão no trabalho, uma missão na nossa faculdade, na nossa escola, e nós nos achamos muito impotentes para realizar aquilo. Mas a verdade é que certas coisas, elas não se tratam sobre nós. Elas não se referem sobre nós, porque não é sobre nós. É sobre quem vai estar conosco. Nesse caso bíblico, Deus diz para Moisés: eu serei contigo, eu estarei com você. Quando Moisés fica reclamando com Deus e tentando convencer Deus a não escolher ele, e falando que ele é pesado de línguas, que ele não sabe falar muito bem, tem uma parte que eu acho muito legal que Deus responde assim. Êxodo capítulo 4, versículo 11. O Senhor respondeu: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Agora vai, e eu serei com a sua boca e lhe ensinarei o que tu deve falar. Só que Moisés é tão insistente que ele diz assim: ah, Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar, menos a mim. Moisés, ele tá tentando de todo jeito fugir dessa missão, porque ele tá sentindo assim, ó, pequenininho. E muito provavelmente Moisés, como um bom melancólico, ele tá esperando de Deus algumas palavras de afirmação, do tipo: quem sou eu para levar o povo de Israel do Egito? Ah, Moisés, você é o cara, né? Você é incrível. Está esperando palavras de afirmações, palavras positivas, alguma coisa que impulsione ele, motive o ego dele a ir em frente.
Só que não é isso que Deus responde para Moisés, como estamos vendo até aqui. Nessa parte em que Moisés fala desse modo, a Bíblia no versículo 14 vai dizer assim: Então a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. O Senhor disse: Arão, o levita, não é teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente. E Deus, no decorrer deste versículo, mostra que vai colocar Arão para trabalhar com ele. Mas quem estará à frente, liderando, é ele, Moisés. Quando Deus responde para Moisés, aquela primeira fala que eu li, onde ele diz assim, ó, quem é que faz o surdo ou o que ouve, o mudo ou o que fala, o cego ou o que vê? É Deus dizendo para Moisés assim, eu sei que tu tem esse defeito, que tu fica tanto tentando mostrar para mim. Eu sei que tu tem todos esses outros defeitos que tu tá tentando mostrar tanto para mim. Eu sei porque fui eu quem te fez. Sou eu quem faço. Sou eu quem crio, sou eu quem gero, sou eu quem dou a vida. Nenhum ser que existe é um erro. E eu quem criou. É isso que Deus está querendo mostrar para Moisés. Moisés fica insistindo para Deus, falando tanto dos seus erros e defeitos, como se ele dissesse assim, Deus, tu errou na tua escolha. Deus, tu não tá vendo que tu errou na tua escolha? Olha os meus defeitos. Quantas vezes nós fazemos do mesmo modo com Deus? Ou com as pessoas? Ela nos coloca um trabalho, uma missão em nossas mãos e nós queremos fugir. Só que dentro do contexto cristão, o que eu quero falar é que Deus sabe dos teus defeitos. Deus sabe das tuas limitações. Ele quem te criou. Foi Ele quem te fez. Ele sabe que talvez a pessoa do teu lado, talvez até o teu irmão, teu melhor amigo, tua melhor amiga, ele sabe que talvez seja realmente muito melhor que você, assim como Deus diz para Moisés, Arão não é teu irmão? Eu sei que ele fala muito bem. Deus mais uma vez dizendo para Moisés, eu sei que ele é bom, só que eu escolhi tu, cabeçudinho. E Deus, entendendo e conhecendo as limitações de Moisés, coloca Arão, que falava muito bem, para trabalhar com ele. Mas quem seria o líder da situação? Seria o Moisés. Então Deus, quando Ele nos escolhe para algo, coloca uma missão em nossas mãos, Ele sempre vai colocar pessoas para trabalhar ao nosso lado, para nos ajudar naquela missão que nos parece tão grande, tão gigantesca e tão amedrontadora. Porque não se trata sobre nós, mas sobre Ele, e sobre Ele estar conosco, sobre Ele ser conosco, sobre Ele estar com você e ser com você nessa missão. Essa passagem é maravilhosa demais. Com o tempo, Moisés, ele entende que não se trata sobre quem ele próprio era, mas que era sobre a presença de Deus estar com ele. Tanto é que lá no capítulo 33, Deus manda com que ele e seu povo saiam para um determinado lugar, só que Moisés fala assim para Deus. Êxodo capítulo 33 e versículo 15. Então Moisés disse, se a tua presença não for comigo, não nos faça sair daqui. Aqui Moisés já havia entendido que não se tratava sobre quem ele era, mas sobre a presença de Deus estar com ele. Porque se a presença de Deus não fosse com ele naquela missão que agora Deus estava colocando na mão de Moisés, em um outro momento, já passado aqui algum tempo, ele não sairia do lugar. E hoje, qual é a sua missão? Qual é a missão que chegou até as suas mãos e que você está tentando tanto fugir? Qual é a tarefa que você tem a cumprir? E que você está se perguntando assim, mas quem sou eu? Quem sou eu? Mas olha o meu defeito A, o defeito B, C, D, todo o alfabeto e repetindo. Deus sabe de cada um dos teus defeitos e das tuas limitações. Mas se Ele te escolheu, é porque Ele não vai te desamparar, nem te deixar sozinho. Tem situações que realmente não somos capazes, mas não é sobre a nossa capacidade essa missão. É sobre a presença de Deus ir conosco. E quão belo é, quão bonito é, quando mesmo nós sendo incapazes, a missão é cumprida e é feita. Porque as pessoas podem olhar para nós e dizer, não foi ela que fez, mas foi o Deus que está na vida dela, que está agindo através da vida dela ou da vida dele. O Deus que está agindo através da sua vida e não as suas próprias forças, as suas próprias capacidades. Porque se assim fosse, você poderia olhar para si mesmo e dizer, ah, fui eu que fiz. Quão bom e quão grandioso eu sou.
Mas é justamente para que a glória não seja sua, mas dele, que funciona desse jeito. Pare de fugir. Não é sobre você, é sobre quem vai contigo, é sobre quem vai com você. E se esse vídeo foi útil para ti, já compartilha com alguém. Se você quiser, comente, compartilhe, se inscreva aqui neste canal. Toda quinta às 10 aqui tem vídeo novo. Eu também vou ficar muito feliz se você deixar aqui alguma sugestão de vídeo. Um beijo e tchau, tchau.